bem-vindos a mais um programa Lição de Vida que começa agora pela TV Canção Nova. Hoje nós estamos no município de Praia Grande, litoral do estado de São Paulo, e viemos conhecer o trabalho realizado pela ONG Companhia de Artes Tribos. Um trabalho muito bonito, um projeto sociocultural denominado É Hora de Arte, onde várias oficinas de dança e teatro são realizadas em unidades escolares aqui da cidade de Praia Grande. Fique por aí que o Lição de Vida vai mostrar tudo o que acontece nesse belo projeto sociocultural. Nós estamos só começando. Para saber um pouco mais do funcionamento da companhia, nós vamos falar com o líder do grupo, que é o Gustavo Rolim, esse jovem, atuante, empreendedor. Vai falar um pouco desse trabalho. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia, graças a Deus. Fala um pouco de como começou a história da companhia, como surgiu a ideia de constituir uma companhia de artes com esse trabalho sociocultural bonito que vocês realizam aqui. Bom, nós éramos amigos, né, jovens, a gente já dançava junto. São jovens ainda. A gente vai, com o ano a idade vai chegando, né? E a gente se juntou e dançava e fazia diversos eventos. E a gente começou a sentir a necessidade de trabalhar com uma coisa mais real com as crianças. Em vez de só vir na escola fazer uma apresentação, divulgar um grupo, ser um artista conhecido, fazer alguma coisa que pudesse influenciar no crescimento e depois na vida deles, né? Foi assim que surgiu a ideia do projeto. E aí, depois disso, vocês acabaram sendo convidados para se apresentar em vários lugares, em outros estados. Vocês começaram a trabalhar aqui em Praia Grande e o trabalho cresceu, se expandiu. Foi, a gente fazia as escolas aqui, principalmente o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E aí depois que a gente começou a sair. Então, o Espírito Santo é um estado que a gente visita muito. Agora, Paraná, Santa Catarina. E aí, com isso, você vai tendo o reconhecimento do trabalho. Até que nós recebemos um convite muito legal. Foi o pessoal... Mas antes, deixa eu falar só, Gustavo, só para o público que está acompanhando a gente em casa entender. Qual o tipo de atividade que vocês desenvolvem nas escolas e com as crianças? Com as crianças agora, a gente trabalha, são 5 modalidades. Teatro, grafite, balé e break, street dance, dança de rua e circo. São as 5 modalidades de arte que a gente sentiu que era legal para a criançada ter uma experiência, ter uma vivência e que ela pode dar continuidade com isso depois. E dentro dessas 5 modalidades que são oferecidas pela companhia, quais os principais resultados que você sente nas crianças? A influência que isso tem no comportamento, na postura, é muito grande? É muito grande, porque assim, você está educando brincando. Então a criança, ela vem para cá, ela se sente num mundo diferente. Você pode ver nas imagens, cada sala é ambientada para a modalidade. Então a criança, quando ela entra, o piso é de outra cor, a parede tem um quadro tal. Então ela já começa a entrar num outro mundo. E aí, dentro desse mundo, a gente pode exigir dela e compartilhar com ela alguns valores. Obediência, trabalhar em equipe, não responder à professora. E você vai criando nele aí um princípio que ele vai levar para a vida toda. Lúdico sendo trabalhado, né? Com certeza. Você trabalha com colorido, que atrai a criança. Quando ela está ali, ela está entregue. Né, num bom sentido, entregue para o que o professor vai passar. Por isso a nossa preocupação com os nossos professores, por isso a nossa preocupação com cada aula, com o que cada aula vai passar, porque a gente sabe que é um período muito delicado da vida da criança. Ela está agora começando a formar a opinião dela. E a gente quer que ela tenha uma amplitude de informações para ela poder formar essa opinião com o maior leque possível de possibilidades. Agora, Gustavo, são 5 anos de atividade. Parece pouco tempo, mas ao mesmo tempo é muito, porque vocês já tiveram experiências assim significativas. Queria que você falasse sobre a oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos de Pequim, no Pan-Americano, como surgiu o convite e como foi essa experiência para vocês da companhia? Olha, assim, o convite foi um negócio bem legal, porque quando você começa a fazer apresentações em muitos lugares, as pessoas começam a se interessar pelo trabalho. Então um grupo, chamado CBME, que é a Coalizão de Ministérios Esportivos do Brasil, que são formados de ex-jogadores, ex-atletas, aí tem um pessoal legal envolvido, está com um projeto chamado Mais Que Ouro, de levar para dentro dos grandes eventos esportivos atividades que atinjam a população periférica, a população carente. Então a gente foi primeiro fazer um teste no Pan-Americano no Rio, trabalhando lá no Morro, Complexo da Maré, Morro do Macaco, Cidade de Deus, Central do Brasil, que é um lugar de muita movimentação, para ver o que ia dar. Com a experiência lá, que foi excelente, a receptividade, no Brasil isso a gente já estava animado, a gente recebeu o convite para ir para Pequim no ano passado, nos Jogos Olímpicos, que teve uma
uma outra conotação, porque lá não dava para falar língua, lá não dava para você ter aquele contato que o brasileiro tem. E o interessante da arte é isso. A arte, ela rompe essa barreira. Você não precisa falar. O samba aqui é samba lá. O hip hop aqui é hip hop lá. Então a arte, o teatro, a dança, o circo, ele rompe essa barreira do idioma, essa barreira da cultura. Ele unifica a cultura, como o esporte. São culturas bem distintas, né? O calor do povo é diferente, né? Não tem nem o que falar. A gente esteve na Alemanha esse ano e a gente pode fazer esse comparativo. Por mais caloroso que o brasileiro seja, o reconhecimento do trabalho lá fora é muito maior. Eles entendem a arte, eles entendem a dança, o teatro, como realmente o seu trabalho. Aqui você fala assim, o que você faz? Ah, eu sou coreógrafo. Não, sou emprego. Não é assim que funciona. Então lá fora existe esse reconhecimento, existe essa cultura artística no sentido de, olha, é o seu trabalho, é uma coisa legal. Aqui no Brasil isso ainda é um pouco, a gente precisa melhorar bastante. Cada povo reagindo da sua maneira, mas é importante que a arte é universal, né? Que você falou que isso é legal em cada canto do mundo, cada povo com o seu jeito, com seus hábitos, com seus costumes, mas reconhecendo esse trabalho importante que é feito. Gustavo, depois de tantas experiências interessantes, quais são os próximos desafios da companhia? Bom, o ano que vem nós queremos transformar o projeto. Em vez de nós irmos à escola, nós queremos que a escola venha até um espaço que nós estamos pleiteando, porque assim nós vamos conseguir atingir mais escolas. E a companhia tem um calendário aí dos grandes eventos esportivos até 2014, a Copa do Mundo no Brasil. Tem muito trabalho pela frente. Vamos aí, muita coisa para fazer. Isso aí, parabéns pelo trabalho, viu, Gustavo? E aqui do meu lado está a Luciana, que é diretora da Escola Municipal Roberto Mário Santini, onde a Companhia de Artes está desenvolvendo o trabalho durante essa semana. E ninguém melhor do que ela para dar um depoimento sobre a importância desse trabalho, aliás, porque você já conhece esse trabalho da companhia, né, Luciana? Já, é a segunda vez que eu participo desse projeto, né? No início do ano eu estava numa escola onde a companhia iniciou o projeto, foi a primeira escola, foi muito gratificante, os alunos gostaram muito, os resultados foram satisfatórios e aqui na escola Roberto Mário Santini, como diretora, né? Esse é o segundo dia do projeto, eu tenho visto assim um estímulo maior das crianças, um interesse pela cultura, pela arte, porque eles trouxeram para dentro da escola uma maneira diferente de se trabalhar essa cultura, essa arte, né? Então, o que se nota é que, assim, eles, a partir do segundo dia, hoje, por exemplo, você já nota um entusiasmo maior, um interesse em participar, em conhecer. Uma experiência rica para você participar como professora e agora como diretora. Isso. E, assim, eu percebi que, pelo fato do grupo, né, ser do próprio município, de ser bem próximo, eles iniciam o trabalho contando a experiência deles, né? Como eles chegaram até aqui. É um grupo que viajou o mundo, então mostra para os alunos que existe uma possibilidade, que eles podem sonhar e alcançar os objetivos deles, né? Isso... É um grande exemplo, né? Acho que isso é importante, que são jovens, muitas vezes de famílias humildes também aqui da cidade, conseguiram chegar lá, lutaram pelos seus sonhos e conquistaram seus objetivos. Isso serve de referência e exemplo para os jovens que estão hoje nos bancos escolares, né? Isso. E além disso, além da questão do exemplo, que é muito significativo e muito importante, Luciana, quais as principais mudanças que você sente nos alunos com a implantação desses projetos, com a participação nas oficinas? A gente percebe assim o comportamento, né? Eles passam a enxergar a escola de uma outra maneira, né? Porque a gente está trazendo novidades, né? Isso aqui é uma extensão da casa deles. Então, eles enxergam os estudos com maior importância, de uma outra forma. Quando anuncia a participação da companhia, eles ficam ansiosos. Ah, muito. A semana anterior, eles estavam contando os minutos, os dias. Depois não querem que a companhia vá embora também, né? Não. Já estão preparando trabalhos para entregar para eles. E é muito gratificante. Os resultados são satisfatórios porque existe uma mudança de comportamento dentro de sala de aula, né? Até os pais passam, a gente consegue se aproximar um pouco mais da comunidade, dos pais, trazendo esse tipo de projeto para a escola. Facilita o trabalho da diretora, então? Do diretor, do professor, da equipe. De todos os educadores. É verdade. É um instrumento de apoio interessante e importante. Muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, Luciana. Nada.
para saber um pouco mais sobre a oficina de teatro da companhia, nós vamos conversar com a Roberta, que é professora, que desenvolve essa atividade junto com as crianças, com os jovens. Vai falar um pouco sobre a importância do teatro para essas crianças, Roberta. Então, além de ensinar, além de ter todo esse colorido que tem aqui na sala, despertar, sabe, nelas a criatividade, a interação, o trabalho em equipe, a sensibilidade pela arte que muitas vezes está guardado lá dentro. Pela realidade das pessoas, da onde elas vivem, muitas vezes isso se perde. Esse é o meu trabalho aqui, despertar alegria, felicidade. Descobrir talentos, né, muitas vezes, que estão muitas vezes enrustidos, ali difícil, e você com o seu trabalho acaba despertando, né? Muito difícil. Diferente da dança, o teatro é muita exposição. Então, quando eles entram aqui, é difícil a criança falar na frente sozinha, é muito difícil. Até para o adulto é muito difícil falar sozinho, né? Você deve saber, né? Trabalha com pessoas, entrevistando, você deve saber como que é difícil, né? A pessoa se expor. E aqui, quando ela entra, o primeiro choque que ela tem é que tem uma pessoa na frente. Muitas vezes o desafio é esse. Quem é essa pessoa? Por que ela está mandando eu me expor? E aí eu tenho esse desafio. E quando eu conto minha história de vida para eles, que é muito similar, eu sou filha de faxineiro, meu pai é pedreiro, assim, e eu fui superando a minha história para me chegar nos dias de hoje, então eu não precisei usar drogas, eu não precisei me destruir, e aí eles se identificam e aí eles começam a se abrir dentro do mundo do teatro. Então você começa de um jeito na aula e você termina de outro, com todo mundo trabalhando em equipe. O exemplo é fundamental, né? É muito fundamental. Assim, se você perceber, as pessoas, as atitudes falam muito mais que as palavras, né? Então, quando eu tô aqui com eles, esse é o meu mundo. Eu falo que aqui dentro eu sou feliz, que se eu pude sonhar e os meus sonhos serem realizados, os deles também podem. Então, o teatro é assim, você imagina, você cria, né? Você, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. E eles começam com os olhinhos brilhando, começam a sonhar, né? Então, começam a se superar, começam, né, a vislumbrar uma outra coisa que eles não tinham até então. À medida que eles começam a sonhar, você começa também a se realizar pelo trabalho que é feito, né? Muito, porque eu amo. Quais são os principais aprendizados que você tira dessas atividades, desse convívio com esses jovens? Eu aprendo muito, eu falo que cada escola eu cresço 100 anos. Eu dou muito valor ao que eu já vivi, aos meus pais, a quem me ensinou. E eu aprendo isso com as crianças aqui, muito. Na verdade, são muitos obstáculos na vida dessas crianças e elas superando a cada dia esses obstáculos. Serve para você também que está em casa, muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo porque a gente não conhece o problema de quem está ao nosso lado, que muitas vezes passa por muito mais dificuldades e luta a cada dia para superar essas dificuldades. Parabéns, Roberta, por ajudar essas crianças a transformar a sua realidade e superar os obstáculos da sua vida. Que isso, eu nem mereço esse parabéns, né? Eu só tô somando. Uma vez eu esperei que isso acontecesse na minha vida quando criança. Eu não tive essa oportunidade. Então eu cresci e aí na minha adolescência eu tive a oportunidade e agarrei com unhas e dentes. E hoje eu só tô multiplicando aquilo que eu recebi. Ofereceu outro aquilo que você recebeu, né? Isso aí, parabéns. Obrigada. Quem quer se divertir essa semana? E agora nós vamos falar com uma das pessoas aqui que contribuem para fazer a alegria da galera aqui na escola, que é a Liliane, artista aqui da companhia, que vai falar um pouco de como se inicia o trabalho com jovens, como ele é desenvolvido, como eles são chamados a participar desse processo de arte, cultura muito interessante. Tudo bem, Liliane? Tudo ótimo. Conta um pouco pra gente como se inicia esse processo desde o primeiro dia que vocês chegam aqui na escola. Na hora que nós chegamos aqui, eles acham que é o circo, né? Então eles começam, não, o pessoal do circo chegou. Então, assim, e quando nós vamos chamar na sala, assim, você sente a vibração deles, e aí eles começam a perguntar, dizendo, como é que vai ser, tia? O que eu vou ter que fazer? Eu posso vestir essas roupas? Então, assim, é muita alegria que nós recebemos deles. Qual a oficina que você coordena, Liliane? Balé. Balé. E tem uma faixa etária das meninas que participam ou não? Qual a idade delas? Não tem, porque na verdade o projeto ele atinge dos 7 aos 12 anos, né? Então, entre essa faixa etária, a gente está atingindo todas as crianças de uma forma geral e eu atinjo as meninas. É uma oficina muito procurada, né? Com certeza, pelas crianças. Sim, muito, assim. Da parte das meninas, porque
elas gostam do encanto, daquele mundo cor-de-rosa, né? Então, assim, elas já chegam na minha sala já perguntando: tia, eu quero fazer tudo. Pode mandar fazer todas as coisas. Eu coloco até a perna na minha cabeça. Então, assim, é bem legal, bem divertido. Eliane, vocês no trabalho da companhia, nesse trabalho itinerante, percorreram várias escolas, já tiveram a oportunidade de atingir milhares de crianças, né, certamente, com esse trabalho. Você tem alguma história emblemática, uma história que te marcou dentro desses 5 anos de companhia? Tem. Na verdade, assim, no começo do projeto nós estivemos em uma escola que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Gabriela, que é uma menina de inclusão, né? E assim, se eu me emocionar, não ligue. Assim, foi porque assim marcou a minha vida. A Gabriela, quando ela chegou pra gente, ela era uma menina muito contente, né? E assim, a primeira aula que eu ia ter com ela era de inclusão, né? Então ela era de cadeira de rodas. E eu não dormi naquele dia, porque assim, foi um momento muito difícil. Como é que eu ia dar aula para uma menina de cadeira de rodas, aula de balé? Então eu nunca tinha dado. Então eu passei aquela noite só na internet, procurando aulas, procurando algo que pudesse diferenciar, que eu pudesse trabalhar com a vida dela, né? E aí, logo quando depois do almoço, quando eu fui dar aula para ela, nem consegui comer direito, eu fui buscar ela na sala e eu estava ouvindo ela falar com uma outra professora: ah, tia, eu não vou fazer porque eu não consigo fazer nada. É um pouco difícil, eu não vou fazer nada, as meninas vão fazer e eu vou ficar só olhando. E aí foi quando eu entrei. Eu falei: não, você vai fazer tudo. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ensinar e incentivar. Então ela pegou e falou assim: sério, tia, então eu vou poder fazer tudo? Eu falei: vai fazer todas as coisas. E não vai ser diferente de ninguém. E mesmo assim eu não sabia ainda o que eu ia dar. Meu Deus, como é que eu falo uma coisa dessa para uma criança que nem eu não sei? Então assim, quando eu cheguei na sala de aula, a minha irmã, né, eu estava conversando na noite anterior, na madrugada, com a minha irmã. E ela também é professora aqui no projeto. E ela falou assim: Lili, o que você acha de tirar ela da cadeira de rodas? O que você acha dela ficar na mesma altura das outras crianças? De não ser diferente de ninguém? Das pessoas estarem em pé e ela sentada? Eu falei: pô, eu gostei da ideia. E aí, quando ela chegou na sala de aula, eu tirei ela da cadeira, coloquei ela no chão. As meninas ficaram meia, né, tensas, assim. Elas olhavam assim: tia, mas pode tirar ela? Eu falei: pode, Gabriela. Pode, tia, fica à vontade. Então, assim, ela me deu liberdade de trabalhar com ela no que eu podia, né? Então, eu tirei ela da cadeira. Passei tudo que eu podia de braços, né? Que nós trabalhamos no balé, então... E naquele dia eu falei sobre o colar, que toda bailarina tem um colar, que tem que ter uma postura bonita, e ela começou a entender. E acabou minha aula, não sei como é que foi, né? Porque na hora ela não pôde me dizer, mas a minha irmã passando pelo refeitório disse assim que ela só falava do colar. Que toda bailarina tinha que ter um colar bonito, tinha que sentar com uma postura bonita, não podia andar na fila errada, e tinha que ter uma disciplina legal. Então, assim... eu sei que eu marquei a vida dela. E depois dali nós fomos participar de outras escolas, né? E quando estávamos em Peruíbe, nós recebemos uma notícia da mãe dela. E dizendo que a Gabriela, ela precisava, como ela era cadeirante, ela precisava fazer uma operação, né? Que todas as crianças que são assim, elas passam por um processo. Então, conforme ela vai crescendo, ela tem que fazer uma operação muito séria e ao mesmo tempo não, né? E o dela foi complicado. E aí ela veio a falecer. Então, assim, pra mim, foi muito bom. Eu tenho que agradecer, foi uma experiência boa. E a mãe dela falou assim, depois pra gente, que foi a melhor semana dela. Que ela comentando com a mãe dela, falou assim: mãe, foi a melhor semana da minha vida, eu nunca tive tão feliz. E aí, depois desse dia, né, eu fiquei sabendo que a mãe dela tinha colocado ela numa escola de balé. E assim, para mim foi contente, né? Era isso que, o projeto é esse, que ele atinge a criança e faz a diferença. Então, nós ficamos muito contentes. Com certeza, mostra a satisfação que você tem no momento como esse, é saber que você contribuiu para mudar a vida de uma pessoa, para construir uma nova realidade, para que ela pudesse enxergar muitas vezes aquilo que ficava tampado, né? Ficava obstruído, uma visão obstruída, e você teve a oportunidade de mostrar para ela que ela podia participar, né? Que ela podia ser igual às demais amigas, né? Então acho que isso foi muito importante. Com certeza você deve ficar muito feliz com isso, né? Eu fico, foi um aprendizado. Quando a gente fala assim que o projeto vai começar, o aprendizado não é só para as crianças, né? Parabéns, Eliane. Quando a gente dá o melhor de si, faz as coisas com amor, como é o seu caso, com certeza os resultados são espetaculares, como esses resultados que a gente tem a oportunidade de mostrar através da lição de vida da Companhia de Artes. Parabéns por fazer as coisas com amor, com dedicação e
olhando para o coração das pessoas, que isso é o mais importante. Quero agradecer a vocês, muito obrigada. Quero poder continuar esse projeto assim por muito tempo. E é isso aí, gente, o que vocês puderem fazer. Você vai longe, com certeza, viu? Obrigada, tomara. Parabéns, né? E agora nós vamos conhecer a opinião dos alunos sobre esse trabalho feito pela Companhia de Artes. O Grupo Tribos, ele é muito legal, ele ensina bastante, ele ensina muito, ele é bem legal. Na aula de ontem eu aprendi grafite. Eu desenhei o pica-pau, eu balancei latinha de spray, eu apertei o botãozinho, é bem legal. Muito legal. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Eu vou participar de tudo. Ontem a gente ficou dançando, aprendendo, um monte de coisa. Eu participei da oficina de dança de rua. Estamos chegando ao final de mais um programa Lição de Vida, que hoje apresentou esse belo trabalho realizado pela Companhia de Artes Tribos, aqui no município de Praia Grande, com o projeto É Hora de Arte, onde são realizadas oficinas, circo, teatro, dança, que ajudam a transformar a realidade dessas crianças e desses jovens. Hoje, a nossa frase de reflexão é uma frase do escritor e do poeta Mário Quintana, que diz o seguinte: sonhar é acordar-se para dentro. Muitas vezes existem talentos que não são descobertos, potenciais que não são revelados por conta de trabalhos como esse que são feitos aqui. Então é muito importante que os professores, os educadores e as pessoas possam lapidar esses diamantes que são as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles possam demonstrar todo o seu potencial, todo o seu talento. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma Lição de Vida aqui pela TV Canção Nova. Domingo que vem a gente tem um encontro marcado às 7h30 da noite e a representação na sexta-feira às 4h30. Também acesse o nosso site, o www.programaliçãodevida.com.br. Lá você sugere, critica e ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.